Bom dia, boa tarde a todos. Estou aqui novamente para contar mais uma história, mais um caos. Minha gente, eu quero deixar desde agora já o meu agradecimento. Há pouco tempo comecei contando essas histórias, meu tempo de infância lá da roça. Eu quero deixar meu agradecimento a todos que assistem meus vídeos aí. Um forte abraço a todos e deixa o joinha para que o YouTube entenda lá que o pessoal está gostando. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal aí, deixa o seu like para mim seguir contando essas proezas, essas histórias lá da roça, que são tudo histórias verdadeiras que eu vivi meu tempo lá da colônia, da roça, que a gente trabalhou era do interior, pequeno produtor rural. Então hoje eu tô aí para contar. Deixa o seu joinha para que o YouTube entenda lá que o pessoal tá gostando. E conforme o pessoal vai gostando, vai admirando as minhas histórias aí a gente para seguir se espalhando nesse mundão de Deus aí, cada vez contando umas histórias diferentes, umas proezas diferentes. Agora eu estou fazendo até esporte, praticando um esporte aí. Vocês viram? Que então, Causos da Roça, Alcides, então incentivo também as pessoas que querem praticar um esporte aí, seja lá qual for, uma natação, ir numa academia, praticar. Nós temos, principalmente dos 50 a mais aí, até os mais novos, de uma certa idade, praticar um esporte aí que é muito bom. Botar o nosso esqueleto em movimento, para nós não enferrujar, mas sempre com responsabilidade. Se tu vai fazer uma corrida, praticar um esporte de mais, que exige mais do seu corpo, né? É bom sempre procurar um médico, né? Não chegar assim de qualquer jeito. Então, sempre com orientação médica, faça um exame direitinho para ver como é que está o coração, para ver se está tudo ok, tudo em dia, e vá praticar um esporte, que é bom para a saúde. Então, a gente, além de trabalhar normal, né? Porque a pessoa diz assim às vezes, não, mas eu trabalho, eu movimento, eu vou para um lado, eu vou para o outro, a minha atividade é bem corrida. Mas não, minha gente, não é a mesma coisa. Nós temos que fazer nossas atividades, independente de qual for o seu serviço, vá praticar um esporte, que isso é muito bom. Praticar uma natação, fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Então, isso é muito bom. Por experiência própria, o médico mesmo me aconselhou fazer uma atividade física. Apesar de que o meu dia a dia é corrido, eu tenho bastante atividade, meu trabalho é corrido, mas mesmo assim, sempre que eu posso, faço uma atividade física, fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Então isso é muito bom, mas sempre com responsabilidade, né? Procure o seu médico, faça os exames tudo direitinho para ver se tu não tem algum problema, alguma coisa, e vá praticar um esporte. Isso é muito bom. Botar o esqueleto em movimento. Temos que se movimentar, porque senão a gente enferruja. É um conselho que eu dou para vocês aí. Se der de jeito, tire um tempinho, nem que seja uma meia hora por dia, e vá fazer uma caminhada, vá andar de bicicleta, vá fazer uma corrida. Algo nesse sentido. Você vai ver como é muito bom. É bom para a saúde. O corpo agradece. Tá, minha gente? E eu sempre, desde novo, eu lembro que lá do tempo da roça, então eu sempre fui muito de correr, de fazer uma... Eu gostava muito de jogar futebol, jogava muito mal, mas eu corria atrás da bola, estava em movimento. Então eu lembro muito bem que eu tinha uma roda de uma carreta lá tirada no galpão, uma carreta velha que não se usava mais, tipo como se fosse uma direção de um caminhão, aquela direção antiga. Então a mãe às vezes dizia para mim, meu filho, vai lá em cima. Nós tínhamos um outro irmão que morava perto das nossas terras, que subia cerro e descia cerro, e lá em cima morava o meu irmão. Vai lá buscar tal coisa lá. Mas aquilo era para mim era um gurizotão, imagina, uns 14 anos por aí, 13 anos, e não é que eu pegava aquela roda de carreta e fazia como se fosse a direção de um caminhão. Mas eu subia numa velocidade, descia aquelas perombeiras e descia pelo meio do potreiro, pulava as taipas e ia lá em cima. Não eram umas estradas boas, estrada ruim. Mas aquilo ali para mim era a maior felicidade do mundo. Aí eu pegava aquela roda de carreta, pé no chão,
Eu gostava muito de dar pé no chão, sempre em contato com a terra, né? Porque era, o solado do pé já tinha formava uma crosta por baixo, aquilo nós pisava até por cima de espinho, o espinho quebrava, roseta, época de roseta, pisava firme na roseta, encarava a roseta. Quem conhece a roseta no tempo do forte do verão ali, que ela chega a estar rachando, grama nem se via, né, a roseta. Então tu pisava firme nela, pisava com o pé meio raspando nela, para quem... É só pisar firme nela que não tinha problema nenhum. Então aquilo ali eu subia com aquela direção, na minha cabeça eu estava dirigindo um caminhão. E eu subia, aquela perombeira, descia e era lá em cima, dirigindo como se estivesse dirigindo um caminhão. E fazia o ronco do caminhão e tudo, né? Fazia as marchas e tudo, subindo. Mas eu ia correndo o tempo todo, correndo. E descia, subia aquele cerro, descia a cerro, chegava lá em cima, estacionava o caminhão, desligava, puxava o freio ainda, dava o barulho do freio estacionado. Pegava lá o que tinha que pegar lá, que a mãe mandava buscar alguma coisa, qualquer coisa, tinha que ir lá em cima buscar. Pegava aquele negócio que tinha que pegar, vinha, pegava aquela roda daquela carreta de novo, ligava o caminhão, como se fosse um caminhão, né? Manobrava o bicho ali, dava ré, engatava a primeira e saía de novo. Descendo perombeira, sobe no meio daquelas pedreiras, nos potreiros, e eu dirigindo o caminhão, firme com aquela, fazia o ronco do caminhão e tudo, né? Fazia marcha e tudo, né? Como se fosse dirigindo um caminhão. Para mim, aquilo ali era a coisa mais importante. Eu ficava feliz da vida quando a mãe dizia para mim assim: meu filho, tem que ir lá buscar alguma coisa lá. Então, aquela roda daquela carreta eu já deixava num canto ali. E para mim, eu fazia o esporte correndo, descia, subia aquelas perombeiras braba ali. Mas para mim, feliz da vida, né? Pulava por cima daquelas taipas para não perder tempo, para ser rápido, né? E aí eu digo uma coisa, né? Então, para mim, aquilo ali marcou bastante. Aquela roda, aquela direção ali, eu fazia como se fosse a direção do caminhão, né? Que eu estava dirigindo o caminhão, subia lá em cima e descia era só uns trilhos, uns carreiros por meio do potreiro, assim, e chegava lá em casa, estacionava o caminhão, desligava, largava aquela roda de carreta num canto. Para mim, eu estava dirigindo um caminhão, né? E fazendo um esporte que é o mais importante, né? Então, imagina, nós na roça não parava nunca, né? Pé no chãozito, no mais, né? Tinha uma conga velha, para quem conheceu a conga, né? E eu popava ela bastante, né? Porque ela já estava, o solado estava inteiro ainda, ela demorava mais os dedos já estava aparecendo para fora, já estava gastando, porque já fazia um punhado de hora que eu tinha ela, né? Por baixo ela estava inteira ainda, né? Mas os dedos já estavam quase aparecendo, estava quase empurrando para fora, aparecendo os dedos. Mas eu popava ela bastante para que num dia que tivesse algum evento, alguma coisa mais importante, para botar aquelas congas no pé. E aí eu lembro muito bem, ganhava um par de calçado novo. A gente sempre foi muito de dar valor para as coisas, aquilo ali. Então aquele par de calçado, ganhava um par de conga. Eu lembro muito bem quando eu ganhei um par de conga nova, eu me apeguei bastante naquele par de conga. Então eu botava, mas era dentro de casa, né? Uns 15 dias eu usei ela só dentro de casa para maciar. Chinelo de dedo era a mesma coisa, né? Usava dentro de casa, depois tomava um banho, né? No sábado, de tomar banho, botava aquele chinelo novo no pé, um par de conga, e andava só por dentro de casa, né? Tirava para ir na cama, no outro dia botava aquele par de conga de novo para dar uma maciada, para depois começar a usar na rua, né? Ela já estava macia, então ela durava bem mais. E a gente economizava, né? O nosso dia a dia, normalmente, que a gente gostava muito, né? Que andar pé no chão, né? Que aquilo ali tu andava em contato com a terra, né? Que é mais saudável. Lá no interiorzão, né? Que a terra, tudo terra boa, terra limpa, né? Não tinha problema de... E a gente era acostumado assim. Quando ia para a escola, chinelito na mão, botava o chinelo na mão, pé no chão, lá perto da escola, daí botava o chinelo, né? Economizava e de preferência a pé sempre. Então, a gente vê essa questão do esporte, de cuidar do corpo, a gente desde novo vem mantendo essa tradição, né? A gente lá fora, lá no interior, caminhava bastante a pé, não gostava de andar de ônibus, né? A gente andava sempre a pé, né? Sempre pensando na saúde,
fazer caminhada é muito bom. Nós ia na igreja, nós ia na missa, ia na escola, tudo a pezito. Sempre pensando, visando na saúde da gente, né? Que é muito importante. Então isso não é de agora que a gente gosta de fazer, praticar o esporte, fazer caminhada. Então isso vem desde lá do interior, do tempo lá da roça. Então, por isso que eu junto. Eu estou contando hoje essa prosa. Causos da roça, Alcides, então já gosta de esporte também. Então a gente fazia muita caminhada. A gente gostava de caminhar. Então eu lembro que tinha algumas pessoas da região ali que tinham um poder aquisitivo também melhor, não gostava muito de caminhar, não gostava muito de fazer caminhada. A gente não. Então eles iam de ônibus, iam com a condução que tinham, uma carona daqui e dali, e nós não. Eu lembro que lá de casa nós gostávamos muito de fazer caminhada. Nós ia onde tivesse ir, nós ia a pé, porque gostava de fazer caminhada, cuidar do corpo, né, praticar o esporte. Então isso é muito bom. Por isso que eu estou contando hoje isso aí. Então hoje eu estou esperando os meus 60 anos aí, então eu vejo que como isso foi bom, né? Como isso foi bom. Ajudou bastante, a gente segue até hoje praticando o esporte, sempre que dá de jeito. Dá uma resbalada daqui, dali, folga, dá uma folgada no trabalho um pouquinho, daqui, dali, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma corrida, vamos... Alguma coisa a gente tem que fazer. Então isso é muito bom. Eu aconselho o pessoal de hoje aí que não precisa ser lá uma certa idade de jovem. Vamos praticar um esporte. Isso é muito bom. Tá, minha gente? Para quem gostou do meu vídeo de hoje, contando as histórias aí, eu sempre gostei de caminhar, arremangava as calças, né? Uma calça arremangadita, pé no chão, contato com a terra direto, né? Pra andar. Até porque tu tá, conforme o calçado, tu pode pisar em falso, daqui e dali. Então, pé no chão eu tinha certeza que eu pisava firme, reganhava bem meus dedos no chão, cravava na terra, então aquilo ia firme, né? Cada pisada, aquilo ali tu sentia que o pé tava firmezito no chão, não tinha problema nenhum de eu torcer o pé, de fazer algo. Então, quando eu botava um calçado, alguma coisa, então eu já se sentia meio infarto, né? Então, pé no chão, firme, contato com a terra, contato com a natureza, caminhando direto, caminhando e correndo, né? Então aquilo ali, para ganhar tempo, às vezes, conforme o serviço, o pai e a mãe já diziam, meu filho, vai lá no bolicho, mas vai uma certa pressa, né? Porque a gente tinha sempre cheio de compromisso, cheio de trabalho, Então, se deslocava daqui e dali, desce de jeito, mas caminhava e corria. Então, praticava o esporte, juntava tudo, o útil ao agradável. Corria, caminhava, pé no chão e vinha para casa fazer o serviço da casa. Minha gente, um forte abraço. Para quem gostou do meu vídeo aí, desde já eu agradeço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.